Olá, o É Notícia entrevista hoje o filósofo Roberto Mangabeira Unger. Ele é ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência dos governos Lula e Dilma. Mangabeira atualmente mora nos Estados Unidos e dá aulas na Universidade de Harvard, uma das melhores do mundo. Passou 5 dias no Brasil para se filiar ao PDT e se engajar na pré-campanha de Ciro Gomes à presidência da República em 2018. Muito boa noite, seja bem-vindo, professor Mangabeira. A gente já estabeleceu que é só Mangabeira. Boa noite. Seja bem-vindo. Mangabeira, o senhor já participou da campanha do Brizola à presidência da República em 1994, depois participou da campanha do Ciro Gomes, né? Ele teve duas à presidência, em 98 e 2002, o senhor participou em 2002, né? E agora decidiu sair do PMDB, se filiar ao PDT, já com vistas a se engajar na campanha do Ciro para 2018. Como o senhor pretende contribuir? Em primeiro lugar, ajudar a construir um ideário. As ideias sozinhas não mudam o mundo, mas sem ideias não é possível mudar o mundo. O Brasil agora precisa de um outro rumo e não terá outro rumo sem ideias. Este será, junto com Ciro Gomes, o meu primeiro foco. E depois vou tratar de ajudá-lo a construir um projeto eleitoral. Nós precisamos ganhar o poder com o apoio do povo brasileiro, mas ganhá-lo em nome de uma proposta clara para o país. E um programa de governo, então, essa é a intenção mais para frente, construir ideias? Um outro rumo. Nós estamos vindo de um período histórico em que as bases do desenvolvimento brasileiro foram, de um lado, a popularização do consumo e, do outro lado, a produção e exportação de commodities, produtos primários pouco transformados. A agropecuária e a mineração pagaram a conta do consumo. Este rumo se inviabilizou. As circunstâncias no mundo mudaram. Não podemos mais avançar apenas por meio desse nacional consumismo. Agora nós precisamos de uma estratégia baseada em oportunidades econômicas com qualificação produtiva de um lado e capacitações educacionais de outro. Então o senhor está falando de um outro modelo de desenvolvimento econômico. Um outro modelo, um produtivismo includente e capacitador. É muito diferente democratizar a economia do lado da demanda e democratizá-la do lado da oferta. Democratiza-se a demanda só com dinheiro. Mas a democratização da oferta exige inovação institucional e, portanto, ideias. As ideias encarnadas em inovações institucionais são um recurso mais poderoso e mais escasso do que o dinheiro. E como isso se traduz em propostas práticas, em diretrizes mesmo, quando o senhor fala nesse produtivismo, Sim. nessa forma de incluir, de mudar o modelo de desenvolvimento econômico? Dê para a gente algumas ideias. Claro. Então, primeiro nós temos que enfrentar a preliminar. A preliminar é o ajuste fiscal interpretado num outro sentido. Não é isso que está aí. Não é consertar as contas do governo para ganhar a confiança financeira. É o oposto. É organizar as finanças públicas para não depender da confiança financeira. E para isto, não basta focar os 10% do orçamento federal que são gasto discricionário. É preciso focar os 90% que são gasto obrigatório. Então, o senhor sugere mexer nos gastos obrigatórios da Constituição? Os gastos obrigatórios. Nós organizamos um sistema de rentismos no Brasil, um condomínio de direitos adquiridos. Para os pobres, as transferências sociais, as mais justificadas, porque são um imperativo de cidadania. Para as corporações de classe média, as suas prerrogativas e prebendas, e para os ricaços lá em cima, os subsídios dos bancos públicos e os juros da dívida pública. Mas isso por aí não caminhamos mais. Isto não é uma operação contábil, é uma repactuação social. Esta repactuação é apenas a porta de entrada de um outro projeto. Entre os grandes temas deste outro projeto estão os seguintes. Em primeiro lugar,
tirar as nossas empresas do primitivismo produtivo. Acesso à tecnologia avançada, a práticas avançadas, a mercados mundiais, a tecnologia. Em segundo lugar, enfrentar no mercado de trabalho a problemática da precarização. Nós não vamos ter uma escalada de produtividade no Brasil apostando em trabalho barato, desqualificado e precarizado. Em terceiro lugar, uma revolução na qualidade da educação pública. Nós temos no Brasil uma educação vidrada em decoreba e enciclopedismo raso e precisamos de uma educação analítica e capacitadora. Professor, quando a gente fala tudo isso, assim, em termos de ideias, faz muito sentido, mas como conseguir isso na prática? Por exemplo, o seu antigo partido, o PMDB, recentemente lançou uma série de diretrizes, de propostas que falam justamente nisso, no fim das vinculações constitucionais. Aí fala no fim da indexação do salário mínimo, que provavelmente quer dizer uma fórmula diferente para o reajuste do salário mínimo, fala no fim das despesas obrigatórias em educação e saúde. Isso tudo gera muita polêmica, porque alguns setores da sociedade se indispõem e falam, poxa vida, vamos mexer nos nossos direitos adquiridos. Quer dizer, como fazer isso? Mexer na Constituição ou mexer no orçamento, sem que isso signifique uma redução de gastos, ou sem que isso prejudique esses setores? Claro. Então, há dois requisitos para mudar este quadro. Um requisito é o superficial, é a ponte, a travessia. Nós temos que definir uma disciplina de responsabilidade social, uma lei de responsabilidade social, assim como temos uma lei de responsabilidade fiscal. Definir em cada área das políticas públicas certas metas, certos padrões mínimos. À medida que essas metas forem alcançadas, aí permite-se uma desvinculação das receitas. Quer dizer, o que o país não vai permitir é que quebremos esta sistemática de receitas vinculadas, jogando a maioria do povo brasileiro no abismo da insegurança social. Então, nós temos que organizar esse campo de saída. Agora, o requisito mais profundo é que o país compreenda que a quebra desses direitos adquiridos é em troca do interesse da maioria. A democratização das oportunidades econômicas e educacionais. O que se pede ao país é sacrifício. O sacrifício só será legitimado e, portanto, só será aceito se vier no bojo de um projeto de democratização. O meu partido antigo, o PMDB, que eu ajudei a fundar e cujo manifesto de fundação eu redigi, agora propôs ao país um documento dirigido apenas a esse fiscalismo financista. Não tem uma palavra sobre a desigualdade, sobre a educação, sobre os interesses da maioria do país. Esta foi uma das razões pelas quais eu me julguei obrigado a sair do partido. Mas o senhor, por exemplo, não acha que com isso pode haver uma redução de despesas em saúde e educação se houver essa desvinculação dos recursos obrigatórios ou não? Isso não vai acontecer necessariamente. Nós precisamos de flexibilidade. E flexibilidade para agora organizar e financiar um novo projeto de desenvolvimento. Mas este projeto de desenvolvimento terá de ter, como uma de suas características básicas, subordinar os interesses financeiros aos interesses do trabalho e da produção. Essa candidatura ou pré-candidatura do Ciro Gomes será uma candidatura à esquerda do PT? Se a gente for imaginar um espectro ideológico, onde está localizada essa candidatura, essa proposta? As palavras perderam muito de seu significado. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer ao senhor. Tenho que perguntar o que é a esquerda. O que é esquerda e direita hoje? O que eu entendo ser esquerda, em primeiro lugar, é um objetivo e, em segundo lugar, é um método. O objetivo é o engrandecimento das pessoas comuns. Não é apenas a diminuição da desigualdade. É dar aos homens e às mulheres comuns uma chance melhor de viver uma vida maior. Daí a importância de priorizar as oportunidades e as compensações.
Neste período histórico recente, o povo brasileiro se deixou desrespeitar como beneficiário e vítima de uma lógica de cooptação. Agora nós precisamos instaurar no país uma lógica de empoderamento. Essa lógica tem um agente, um destinatário principal, os emergentes. Não é apenas a pequena burguesia empreendedora, é a massa de trabalhadores pobres que vem atrás dessa pequena burguesia empreendedora e que querem seguir o caminho dessa vanguarda de emergentes. Já estão no comando do imaginário popular. Eles é que estão órfãos de um projeto político. É em nome deles que se há de fazer a nova Revolução Brasileira. E o método dessa esquerda é a inovação institucional. Não é apenas regular a economia de mercado. Não é apenas atenuar as desigualdades por meio de políticas compensatórias. É refundar institucionalmente as instituições econômicas, para que mais gente tenha mais acesso a mais mercados de mais maneiras. O senhor está falando, então, que o PT pertence ao quê? A uma velha esquerda, uma esquerda antiga? Como é que o senhor define o projeto do PT? É preciso distinguir entre a crítica aos partidos e a crítica aos indivíduos. Senão, nós seremos injustos. Claro, vamos falar do partido. Em todos os nossos grandes partidos, há uma maioria que descrede alternativas. Julga que há apenas um caminho no mundo e que a única coisa que podemos fazer é humanizar o inevitável. Dourar a pílula do modelo econômico por meio de políticas sociais. Mas em todos esses partidos há também uma minoria que acredita na necessidade e na possibilidade da inovação institucional. Democratizar a economia de mercado, capacitar o povo brasileiro e aprofundar a democracia brasileira. Nós queremos juntar estes insurgentes no movimento político, em nome de um ideário transformador e vinculado agora a um projeto de poder. O Ciro Gomes esteve aqui recentemente numa notícia, ele disse que só sairia candidato, que seria candidato, se não houvesse ninguém, quando chegasse próximo a 2018, em quem ele votaria, em quem ele pudesse depositar o seu voto, em quem ele pudesse confiar. Hoje, qual a probabilidade de haver essa candidatura de fato do Ciro? Eu estou convencido de que ele será candidato. É consenso no PDT que o partido deve ter uma candidatura própria e a maioria do partido, pelo que vejo, já está comprometida com a candidatura presidencial do Ciro Gomes. Mesmo o presidente Carlos Lupe também está comprometido. Nós precisamos organizar uma aliança partidária nesses 3 anos pela frente. Com quem? Mas a primeira tarefa não é esta. A primeira tarefa é construir um ideário e organizar no país um movimento que transcende os partidos. Uma das minhas preocupações agora é organizar uma rede de jovens em todo o país comprometidos com uma alternativa nacional. O senhor não teme que o PDT, por ser um partido menor, ter menos tempo de campanha, menos financiamento do fundo partidário ou de grandes financiadores privados, não acabe sendo cooptado pelo PT ou por um partido maior e acabe apoiando esse partido, a candidatura desse outro partido? Não, eu vejo um perfil programático distinto no PDT. Eu militei por muitos anos no PDT, antes de voltar ao PMDB na tentativa de trabalhar pelo seu resgate. E o PDT, historicamente, tem algumas características importantes para esse nosso futuro nacional. Em primeiro lugar, é um partido que sempre entendeu que não deve basear-se apenas nas minorias organizadas da classe média ou dos trabalhadores, mas tem de manter a atenção voltada para a maioria desorganizada do país. Aí é que está a esfinge brasileira. Em segundo lugar, é um país que sustenta a primazia da perspectiva nacional, da afirmação nacional. Sem afirmação nacional não há salvação nacional.
Quem abdica da afirmação nacional é aquilo que Darcy Ribeiro chamava a esquerda de que a direita gosta. Em terceiro lugar, é um partido que historicamente exige a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro. O PT poderia ser atraído para esse projeto, por exemplo, o ex-presidente Lula? Essa é uma Formar esperança uma grande minha. frente de Essa esquerda? é uma esperança minha. Quem sabe, se não conseguimos persuadir os nossos aliados do PT a apoiar este projeto e abrir mão de uma liderança da chapa presidencial. Existe uma base social do PT que está muito zangada, está muito insatisfeita com a presidente Dilma, com o atual ajuste fiscal, se sente traída, né? Muitos eleitores da presidente Dilma. O PT hoje, de fato, caminhou para a direita com esse ajuste fiscal, não conseguiu se entender com ninguém dessa base? Eu acho que seria injusto com os petistas dizer isto. Eu acho que estão como a maioria dos militantes políticos sérios, perplexos e desorientados, à busca de um caminho. Eu fico angustiado com a antecipação desse debate de acerto partidário. Não é a primeira tarefa. A primeira tarefa nossa é construir um projeto para o país. Depois traduziremos este projeto numa grande aliança política e partidária. Mas falta agora o projeto. As pessoas estão reféns das ideias que conhecem e aí estamos ameaçados dessa grande confusão em que abandonado nacional consumismo, o keynesianismo vulgar, a gastança pública, surge como alternativa à rendição aos bancos. Exato. Isso é como não se é só possível. houvesse duas alternativas, né? Ou ajuste fiscal... Como se diante do malogro do projeto anterior, tivéssemos que ficar em pânico e de joelhos diante dos interesses financeiros. Não é isto. A economia brasileira é imensamente resiliente. Eu, nesse período de 7 meses no governo, andei o país, não fiquei em Brasília. Estado por estado, no interior, e trabalhei com os governadores e os estados na organização de um novo paradigma de política regional. Uma política regional que seja para todas as regiões, não apenas para o Nordeste. Uma política regional que, em vez de priorizar as compensações para o atraso relativo, busque vir ao encontro das vanguardas emergentes para lhes dar os instrumentos com que construir novas vantagens comparativas. E uma política regional que seja construída de baixo para cima pelas próprias regiões e não apenas de cima para baixo pelo governo central. O maior fruto desta ação, lançamos em Brasília o consórcio Brasil Central. Os estados do Centro-Oeste, acrescidos de Rondônia e do Tocantins, se juntaram, construíram uma organização deles e definiram uma agenda de desenvolvimento que encarna esse caminho que eu estou propondo para o país. Muito interessante. Professor, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar sobre esse cenário que se desenha para 2018. Olha aqui, a gente em 2015 para 2016, falando já em 2018, né? A gente falou que vários partidos grandes, fortes, pretendem lançar candidaturas aparentemente competitivas. A gente tem aí o PT, o PMDB, seu antigo partido, o PDT com Ciro Gomes e o PSDB, obviamente, com Aécio, o Alckmin, o Serra, ainda falta definir o candidato. Como é que o senhor enxerga esse cenário para 2018 mais embaralhado? A gente finalmente vai romper essa bipolaridade que tem caracterizado as últimas eleições com PT e PSDB? O povo brasileiro está naquela atitude que meu amigo Leonel Brizola descrevia como costear o alambrado. Está buscando uma saída. Uma alternativa. E nós vamos ter um quadro eleitoral muito rico. Precisamos agora providenciar o projeto.
projeto é o primeiro plano. O senhor acha que o presidente Lula, ex-presidente Lula, já disse em algumas entrevistas que pode voltar a se candidatar, principalmente se sentir que o projeto de inclusão social está ameaçado? O senhor acredita nessa possibilidade? Eu não sei avaliar. O presidente Lula tem toda a legitimidade, é a maior liderança política viva do país. Se ele decidir ser candidato, será natural a candidatura dele. É uma candidatura forte ou o senhor acha que ele pode colocar em risco o legado dele? Uma candidatura do presidente Lula sempre será uma candidatura forte. Não é a candidatura que eu apoiarei. Eu apoiarei a candidatura de Ciro Gomes, porque eu estou convencido de que nós precisamos agora de uma inflexão decisiva. O Ciro Gomes tem um temperamento difícil, muitas vezes explosivo. O senhor acha que isso não pode dificultar a própria candidatura, então o exercício dele como presidente, se eventualmente for eleito? As características ardentes são necessárias para a inflexão. Na década de 30, Churchill, agora, depois idolatrado, era universalmente considerado pela elite inglesa um aventureiro irresponsável e inconfiável. Depois a Inglaterra precisou dele. Nós agora precisamos de alguém que compreenda que é quebrar ou ser quebrado e que é capaz de liderar um movimento de enfrentamento dos interesses dominantes no país. Então, na sua opinião, existe muito mais espaço para uma nova candidatura do que para a repetição de alguma coisa do PSDB mais tradicional ou do PMDB? Na política transformadora, há um momento para unir e um momento para dividir. É preciso unir e é preciso dividir. E para dividir da maneira certa e enfrentar os interesses dominantes, é preciso também ter espírito de combate. Acomodação não basta. Com uma acomodação depois da outra, organizamos isto que temos no país, uma grande cooptação, em que todos os interesses ficam contemplados e pacificados, os do pessoal de cima muito mais do que os dos pobres embaixo, e mata o país. Qual é o atributo do nosso país mais importante? É uma vitalidade assombrosa, anárquica e quase cega. E a nossa tragédia histórica tem sido negar a essa vitalidade os instrumentos para transformar a vitalidade em ação construtiva fecunda. Agora, com esta falência do modelo anterior de desenvolvimento, nós temos nossa oportunidade. O que eu não quero que aconteça é que fiquemos, por esses próximos anos, resvalando no conchavo político e no moralismo estéril, até esperar que o preço das commodities volte a subir e o dinheiro fácil volte a aparecer no mundo, para voltar tudo ao que era antes. Não, esta é a nossa oportunidade. Senão a gente fica refém desse ciclo. É a nossa oportunidade para mudar de rumo. E, finalmente, aproveitar ao máximo este nosso atributo nacional de um dinamismo tremendo, porém ainda frustrado. O senhor acha, então, que o PT perdeu essa oportunidade, né? Navegou nesse ciclo, nesse boom das commodities, mas perdeu a oportunidade de fazer reformas mais profundas, reformas que resultem na melhoria da oferta, que é o que o senhor falou, e não só nesse consumismo, não só na demanda. É preciso fazer justiça. Houve um avanço. Milhões de pessoas saíram da pobreza extrema e ascenderam ao consumo. Quando ascenderam ao consumo, descobriram que o consumo privado não basta para levar uma vida decente, se não for combinado com acesso a serviços públicos de qualidade. Por outro lado, a economia brasileira, apesar da aparente bonança, continuou com a produtividade estagnada. E estagnação de produtividade não é apenas um problema econômico, é um problema também moral. Condenar a maioria dos nossos concidadãos a serviços de baixa produtividade significa condená-los a viver vidas pequenas.
Como é que se faz para aumentar a produtividade, professor? É com educação, é com uma reforma de base na educação, é com o avanço dos processos tecnológicos? Com uma combinação de iniciativas, como aquelas que nós começamos a discutir no bloco anterior. Então, primeiro, as nossas empresas, de todas as escalas, pequenas e médias, sobretudo, que são as mais importantes, continuam num primitivismo produtivo. Para tirá-las desse primitivismo produtivo, precisamos organizar uma estrutura de acesso às práticas avançadas, à tecnologia avançada, aos conhecimentos avançados e aos mercados mundiais. E, ao mesmo tempo, temos de enfrentar a problemática da precarização no mercado de trabalho. A informalidade diminuiu no Brasil, mas a precarização na economia formal aumentou. Regras para proteger, representar e organizar os trabalhadores precarizados. Esta é uma parte da solução. A outra grande parte da solução é produzir uma transformação radical na educação. Nós temos tido, no Brasil, uma educação vidrada em decoreba e enciclopedismo raso. É como se o nosso objetivo fosse transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. Nós precisamos acabar com isso. É que a gente ainda está falando em universalizar e alfabetizar essas crianças. Sim, mas não basta tratar da quantidade se não tratarmos ao mesmo tempo da qualidade. A onda de ampliação do acesso precisa ser seguida agora por uma onda de aumento da qualidade do ensino. E para isto temos de ter um outro tipo de currículo, uma outra maneira de aprender e de ensinar, que subordine os conteúdos curriculares às capacitações analíticas, começando pelas capacitações básicas de interpretação de texto e raciocínio lógico. Temos, ao mesmo tempo, de organizar a cooperação federativa em educação, a maneira de o governo federal trabalhar com os estados e os municípios, de tal maneira que possamos reconciliar a gestão local das escolas pelos estados e os municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade. A qualidade da educação que uma criança brasileira recebe não deve depender do acaso do lugar onde ela nasce. Tem que ser igual, mais ou menos igual em todos os estados. E, ao mesmo tempo, temos de organizar, em colaboração com os estados e os municípios, uma carreira de professor que atraia para o professorado os talentos, que ofereça oportunidades de qualificação em meio de carreira e salários, e que discipline as instituições privadas que formam a grande maioria dos nossos professores. E nós temos instrumentos poderosos. De um lado, o Enem e as outras provas, e de outro lado, o condicionamento do subsídio que o governo dá a essas instituições privadas que formam os professores. Eu estou dando exemplos de um projeto produtivista e capacitador. Não é apenas distribuir dinheiro e aplacar cada grupo. É ensinar como fazer, criar padrões. É equipar os brasileiros com os instrumentos para inventar, para construir, para fazer. É isso que as pessoas querem. Não querem um prêmio de consolação. E agora eu volto ao meu tema. Isto aí não é uma fantasia acadêmica. Já apareceu no horizonte o agente social concreto, que é o destinatário desta mensagem. Este é o fenômeno mais importante que ocorreu no Brasil nas últimas décadas. Surgiu de baixo uma nova classe média, esta pequena burguesia empreendedora, como eu chamei, mestiça, morena, de milhões de brasileiros que estudam à noite
que lutam para abrir e manter pequenos negócios, que inauguram no país uma cultura de autoajuda e iniciativa. E atrás dela vem uma multidão ainda maior de trabalhadores que continuam pobres, mas que se converteram a essa cultura de autoajuda e iniciativa. Todos estes emergentes, os que já têm algum dinheiro e os que não têm nenhum, são a vanguarda hoje do povo brasileiro e estão órfãos de um projeto político. São eles que apareceram em primeiro lugar nas manifestações de 2013? É essa nova classe de emergentes, de brasileiros que querem melhores serviços, que querem acesso? É uma combinação, mas a maioria, claro, não foi a protesto nenhum. A maioria está em casa ou no trabalho, descrente da política, enojada da política, sem agente político. E esse desencantamento é perigoso, não gera risco isso? Vargas organizou uma revolução no século passado, aliando o Estado aos setores organizados da sociedade na indústria intensiva em capital. Agora, a Revolução Brasileira é mudar as nossas instituições, a começar pelas instituições econômicas, para abrir caminho para os emergentes e para a maioria pobre que vem atrás deles. Esta é a revolução. E é para isso que precisamos de ideário e de projeto de poder. Olá, estamos de volta com o ex-ministro Mangabeira Unger. Professor, o senhor já foi ministro dos dois, né, de assuntos estratégicos, tanto do ex-presidente Lula como da presidente Dilma. Que tipo de relação o senhor mantém com eles? Eu tenho uma relação muito carinhosa com o presidente Lula. Eu fui um crítico severo do PT e do primeiro mandato dele. E ele demonstrou comigo grande generosidade. Eu tenho um grande respeito pelo presidente Lula, embora eu julgue que o projeto que ele liderou agora é insuficiente para o Brasil. E com a presidenta Dilma eu tenho uma afinidade muito antiga. Eu a conheço há mais de 35 anos. Militei com ela por muitos anos no PDT e compartilho aspirações com ela. O senhor será um consultor dela, porque o senhor deixou a Secretaria de Assuntos Estratégicos por problemas familiares e depois a secretaria foi extinta. Foi um erro extingui-la ou não? Ou era necessário? Não é importante que assuntos estratégicos seja ministério. Isso é secundário. Importante é ter o Estado brasileiro, um órgão que cuide do futuro, que coordene as políticas públicas com uma visão do futuro nacional. Isso tem todos os grandes estados do mundo e nós precisamos também ter. O senhor continua como consultor do governo da presidente Dilma? A presidenta Dilma anunciou, quando eu tive que sair, o desejo de continuar a contar com a minha colaboração. E eu gostaria muito de continuar, na medida das minhas possibilidades, a ajudá-la. Considero que esses próximos 3 anos podem servir para lançar os primeiros passos desse rumo que eu advogo para o país. Como que? Farei tudo o que eu puder para estar à disposição dela, para fazer as sugestões de primeiros passos para a nova direção. Em segundo lugar, eu vou fazer um proselitismo doutrinário no país. Como é que é esse proselitismo doutrinário? Eu acredito em ideias. As ideias sozinhas não mudam o mundo, mas sem ideias não se muda o mundo. O senhor vai tentar convencer as pessoas dessas ideias? Eu vou andar o país e, em toda oportunidade, defender uma mudança do rumo nacional. Em terceiro lugar, eu vou procurar ajudar a construir uma rede de jovens pelo país afora, não vinculados com um único partido ou um único projeto político, que queira trabalhar pela definição de iniciativas concretas que encarnem esse novo mundo. Nós temos esse novo rumo. Nós temos no Brasil hoje um idealismo cívico frustrado, que não tem vazão. E eu quero fazer o que eu puder para ajudar a criar um instrumento desses
idealistas e ativistas cívicos frustrados. Em quarto lugar, eu vou trabalhar com os governadores na construção de um novo paradigma de política regional. Como estou trabalhando agora com os 6 governadores do Brasil Central, vou presidir o Conselho Consultivo do Consórcio Brasil Central. Acredito que uma estratégia nacional só se efetiva no Brasil quando traduzida em iniciativas para o Brasil profundo, para cada uma das nossas regiões. E, em quinto lugar, eu vou tratar de um projeto de poder, porque senão tudo isso flutua no espaço, e o projeto com que eu me comprometi é a candidatura presidencial de Ciro Gomes pelo PDT. Agora, voltando para agora, esses primeiros passos que o senhor mencionou com a presidente Dilma, que primeiros passos são esses? Que atitudes práticas, pragmáticas podem ser tomadas desde já, nesses 3 anos que restam de governo para o presidente? Uma atitude mais crítica e mais profunda com respeito ao imperativo do ajuste fiscal. Mas isso se traduz em quê? Em mudar o ajuste fiscal? O ajuste é instaurar no país um debate a respeito da repactuação do gasto obrigatório, como conversamos, mas que só progredirá no bojo de primeiros passos que definam um novo projeto de desenvolvimento. Mas o senhor acha que isso encontra respaldo eco no PT? Quer dizer, isso não sofreria muitas críticas da base social e do próprio partido? Mas tem de encontrar, porque é essa a realidade. Ela tem força para fazer isso agora, com esse desgaste imenso político? A força tem que ser criada. Olha, muita gente diz não é possível fazer nada porque não tem dinheiro. Eu digo que onde falta dinheiro tem de sobrar política e imaginação. Não há absolutamente nada na circunstância objetiva do país ou do governo que impeça uma grande reviravolta. Mas para haver reviravolta, precisa haver uma ideia clara e uma vontade forte. E o senhor acha que a presidente Dilma tem essa vontade? Ela está aberta a essas novas ideias? Ela pode vir a ter, desde que não permita que as suas atenções se cinjam à gestão cotidiana das crises. Um grande escritor francês observou uma vez que na política o equívoco mais comum é confundir o urgente com o importante. E eu quero que a atenção se volte para o importante e não se absorva apenas no urgente. O segundo exemplo é levar a sério a prioridade anunciada do governo, da pátria educadora, na educação. E eu trabalhei intensivamente numa proposta educacional. Tem de avançar e pode avançar. E, em terceiro lugar, um conjunto de iniciativas econômicas destinadas a qualificar as nossas empresas e disseminar na economia brasileira as práticas vanguardistas. E tudo isso tem de ser traduzido em ações para cada uma das grandes regiões do país. Nós não precisamos esperar mais 3 anos. Tudo isso pode começar já. Não precisa de dinheiro. O que precisa, em primeiro lugar, é ideia. As mudanças mais importantes são mudanças de regra e de regime. Eu vou dar alguns exemplos. Regras para proteger os trabalhadores precarizados. Isso não é dinheiro. Getúlio Vargas fez a CLT. Não custou 1 centavo. Foi uma obra da imaginação jurídica. Agora nós precisamos de um novo corpo de regras de trabalho para o novo mundo da produção. Um novo currículo nacional. Um currículo que priorize as capacitações e que apresente cada área do conhecimento de pontos de vista contrastantes. Isso não é dinheiro, isso é regra e regime. O desenho da cooperação federativa em educação não custa nada. É uma construção institucional. As construções institucionais é que marcam época, não a realocação de recursos monetários. Tratemos de alocar as ideias antes de alocar o dinheiro. Tem muita gente que acha que a presidente Dilma não chega ao final do mandato. Tem muita gente que não quer que ela chegue ao final do mandato.
O senhor acha que ela chega a 2018? Como é que o senhor vê esse risco, esse fantasma do impeachment que pairou o ano inteiro e, pelo visto, vai continuar? Eu defendo a continuidade constitucional. Não vejo a menor base para declarar o impedimento da presidente. Impopularidade não é razão para tirar o presidente e organizar uma ruptura constitucional. Por outro lado, é importante que a presidenta, de fato, assuma o seu mandato e coloque o seu mandato a serviço de uma mudança de rumo e não se deixe absorver no ambiente da conspiração política menor. Professor, o senhor mora nos Estados Unidos, dá aulas em Harvard, como a gente falou. Como é que está a imagem do Brasil lá fora? Piorou muito nesses últimos anos? O Brasil, para dizer a verdade, pouco aparece hoje no ambiente mundial. O Brasil ficou com um perfil menor. Nós gozamos de uma imensa simpatia no mundo, não temos inimigos, mas precisamos aproveitar esta simpatia para ter uma ação positiva no mundo. E nós estamos abdicando do nosso papel. Nós não devemos apenas aspirar a gozar de uma posição mais privilegiada dentro da ordem existente. Nós devemos liderar um movimento de reconstrução da ordem global. Por exemplo, na ordem mundial do comércio. A ordem mundial do comércio deve ser organizada para permitir aos países emergentes buscar caminhos alternativos, não para obrigá-los a aderir ao mesmo modelo. Nós temos que organizar um mundo aberto a uma dialética de experiências, de civilização e de desenvolvimento. Mas para isto, para ter um projeto externo audacioso desse tipo, nós temos que ter um projeto interno forte. E é isso que nos falta. Eu insisto, não há salvação nacional sem afirmação nacional. E não há afirmação nacional sem rebeldia nacional. E o que eu quero, em primeiro lugar, no Brasil, é a rebeldia nacional. É nós transformarmos a nossa vitalidade na construção de uma alternativa nacional. Como é que o senhor, rapidamente, eu gostaria de uma reflexão do senhor, o nosso tempo está terminando, sobre os movimentos, as mudanças que estão acontecendo na América Latina. Esse ciclo dos governos mais populistas no Brasil, na Venezuela, na Argentina, chegou ao fim, esse ciclo se esgotou. Que mudanças o senhor vislumbra na região? E, de fato, são governos populistas? Há uma grande desorientação no nosso continente. E só vai acabar essa desorientação quando o Brasil tiver um projeto forte. De um lado, há países muito bem organizados e muito bem comportados que se renderam, que aceitaram ocupar um nicho subordinado dentro da ordem mundial e se especializaram nas suas vantagens comparativas existentes. E, de outro lado, há países rebeldes, porém confusos, que gostariam de insurgir, mas não sabem como. Quem são os exemplos de cada lado? Não seria injusto e irresponsável eu nomear como alguém que recentemente participou do governo. Mas o que eu posso dizer é que a União Sul-Americana não pode ser apenas um acerto geopolítico, como é a Unasul, ou um acerto comercial, como é o Mercosul, se faltar o essencial. O essencial é um projeto convergente de desenvolvimento, expresso em cadeias produtivas comuns. É isso que temos que construir. Sem isto, todos esses projetos comerciais ou geopolíticos serão corpos sem espírito. Infelizmente, Mangabeira, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria ir para um rápido pinga-fogo. Eu falo o nome de alguém, de uma pessoa, o senhor responde com uma frase, uma palavrinha curta. Barack Obama. Mais decência do que audácia. Angela Merkel. Aceitação do mundo como existe. E o futuro da humanidade sempre depende daqueles que exigem que o mundo se adapte a eles, em vez de se adaptarem ao mundo. Vladimir Putin.
o poder pelo poder, o nacionalismo vazio de o conteúdo de um projeto de transformação para a Rússia. Alexis Tsipras, da Grécia. Um desejo de rebeldia seguido pela realidade da acomodação. Fernando Henrique Cardoso. Muita sagácia, pouca esperança. Lula. Intuição generosa, mas precisamos agora da clareza a serviço de uma mudança de rumo. A acomodação não basta mais. E Dilma Rousseff? Grande seriedade, grande sofrimento, mas agora precisa ousar, mais ousadia. Ciro Gomes? Ciro Gomes, ousadia à vontade, e agora uma grande oportunidade. Uma oportunidade que a circunstância histórica traz. Disse um filósofo, a fortuna ajuda as mentes preparadas. Professor Mangabeira, foi um prazer tê-lo conosco durante essa quase uma hora do É Notícia e boa sorte ao senhor, que estará cada vez mais aqui no Brasil, pelo visto. Muito obrigado. Nós agradecemos você também, a sua audiência, por ter nos acompanhado até essa hora. Você pode rever todas as nossas entrevistas pelo site da Rede TV, também nos acompanhar nas redes sociais, no Twitter. Os endereços aparecem aí embaixo no seu vídeo. Uma excelente semana para você, uma boa noite e até a próxima segunda.